Dia a todos. Estamos aqui novamente para o nosso ATPC semanal. Sejam todos bem-vindos. Esperamos que a gente possa ter esses momentos aqui de ricos, né, de muita aprendizagem para nós, que a gente consiga abstrair o máximo possível, né, de conhecimento, para que a gente possa aprimorar cada vez mais aí os nossos fazeres pedagógicos, porque esse é o nosso principal objetivo. Então, eu vou passar a palavra para a Thaisa e para a Juliana, para que elas também possam fazer a fala inicial com vocês. Então, Thaisa e Ju. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui novamente, em mais esse momento de estudos de formação. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã de muito aprendizado para todos nós, ok? Um bom dia para todos. Passo a palavra, Ju. Bom dia a todos. Daremos continuidade, né, aos nossos estudos. Bom dia a todos os professores e gostaria de parabenizá-los pela participação rica de vocês. A todo momento vocês estão acessando o chat, entrando em contato. E essa comunicação, ela favorece muito, porque serve de situações boas para as próximas reuniões. Então, eu acho isso muito rico e gostaria de parabenizá-los. Um bom estudo para todos nós. Bem lembrado, né, Juliana? É verdade, a gente lê, viu, gente? Parece que não, mas a gente lê muito o chat, para nós é muito importante o que vocês colocam. É um feedback mesmo para as nossas futuras ações. Então, é muito bacana isso, tá? E os nossos combinados importantes: deixar o microfone desligado durante a orientação. A gente pede encarecidamente a vocês para não dar microfonia, para não ficar com ruído, com barulho. Então, silencia o microfone para ajudar a gente. Já estou vendo que tem os microfones aí abertos, né? E dá interferência. Então, eu peço que vocês silenciem. Antes de começar, eu já vou ativar o mudo, tá, Cleo? Tá, só um pouquinho. Aí eu tenho que voltar lá. Aí, Cleo, pode dar continuidade, tá? Ok, eu tenho que voltar aqui. Bom, outra coisa, a Ju falou sobre isso, sobre o chat, é super importante, então anotem as dúvidas lá, né? A Juliana, ela faz uma leitura, ela faz um filtro para a gente procura responder as questões na medida do possível, a gente sabe que o nosso tempo é curto, não conseguimos responder todas, né? Mas a gente acaba filtrando aquelas que são mais primordiais para vocês não ficarem com dúvidas relacionadas ao que nós estamos comentando aqui, tá bom? E vamos focar, como sempre a gente fala, nas questões pedagógicas, quaisquer outras questões que fogem da nossa governabilidade, né? Então a gente não comenta, porque o nosso foco é o pedagógico, né? A TPC é aula de trabalho pedagógico coletivo, então é nisso que a gente foca, tá bom? E a lista, então, como vocês já sabem, ela será fornecida pelo aplicativo, então o próprio aplicativo, ele já fornece essa lista para a gente, e no final da reunião a gente baixa a lista. Então, conforme a pessoa entrou, ela já está registrada no aplicativo, tá ok? Bom, o que nós temos de pauta do dia para hoje? Hoje nós vamos fazer o estudo de um documento orientador que foi encaminhado para vocês, para as escolas, pedimos para os gestores, né, encaminharem a vocês, que é o documento sobre recuperação e aprofundamento para os componentes além de língua portuguesa e matemática, né? Então já existe aquele outro documento que é de língua portuguesa e matemática, e esse é para nós, para os demais componentes, tá bom? Então, nós vamos fazer o estudo desse material, vamos focar nas sugestões de atividades, tá? A partir das habilidades essenciais. Então, nós vamos focar nesse documento, vamos entender o que são habilidades essenciais, o que são habilidades suportes, tá bom? Dentro da história, geografia, filosofia e sociologia. Vou pedir para a pessoa desligar o microfone, acho que tem alguém com o microfone ligado, né? Para a gente diminuir os barulhos, os ruídos, tá bom, gente?
Qual é o nosso objetivo, então? O nosso objetivo é apresentar a vocês, né, os professores dos componentes de ciências humanas, essas sugestões de como elaborar os planos de aula de recuperação e aprofundamento das aprendizagens, sempre focando nas habilidades essenciais e nas habilidades de suporte, a partir então deste documento orientador, que é o que nós vamos conversar com vocês hoje. E agora, eu vou passar a palavra para a Thaisa, que ela vai iniciar essa fala com vocês, tá bom? Então, Thaisa, é com você. Então, vamos lá. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse documento orientador. Nós fizemos algumas pontuações em alguns pontos desse documento, porque esse documento ele é bastante extenso, então nós focamos naquilo que é principal para que vocês possam compreender o que esse documento traz, tá bom? Pode passar, Cleo. Esse documento ele foi elaborado com o intuito de apoiar os professores dos componentes curriculares, além de língua portuguesa e matemática. É aquilo que a Cleo falou no início. Ele é um documento para nós, professores que não trabalham com a língua portuguesa, não trabalham com matemática, professores dos demais componentes curriculares. Esse documento ele vai trazer sugestões de como elaborarmos os planos de aula de recuperação e aprofundamento. Para cada componente curricular, foi apresentado um exemplo de como pode ser feito o trabalho de recuperação e aprofundamento. Nós pontuamos para vocês das disciplinas de humanas, nós trouxemos para que vocês possam ver como que eles modelizaram para nós. Então, só um minutinho que está aparecendo gente aqui para eu admitir na tela. Para cada componente curricular, foi apresentado um exemplo de como pode ser feito o trabalho de recuperação e aprofundamento a partir da identificação das habilidades essenciais e de suporte. No decorrer, nós vamos trazer para vocês direitinho o que são as habilidades essenciais, o que são as habilidades de suporte, para que vocês possam compreender. E da apresentação de sugestões e exemplos de como realizar o trabalho pedagógico seguindo uma metodologia de aulas desenvolvidas em 3 principais etapas. Então, vocês vão perceber que todos os modelos que nós trouxemos, eles seguem essas 3 etapas: ativação inicial, desenvolvimento e finalização. Porém, cada professor irá realizar o trabalho considerando as diferentes habilidades essenciais a serem trabalhadas ao longo do segundo semestre deste ano. Quando eu paro, é porque aparece gente aqui para eu admitir aí tampar a tela, tá bom, gente? Podendo usar da mesma lógica dos exemplos apresentados para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Então, vocês vão ver que são sugestões, né? É o professor que conhece a realidade dele dentro de sala de aula, conhece o aluno dele, e ele pode fazer as adaptações que ele julgar necessário. Pode passar, Cleo. Durante as formações oferecidas no Centro de Mídia, durante as ATPCs das áreas de conhecimento, na semana de 5 a 9 de outubro, esse documento orientador, ele será o foco para que os professores possam organizar suas aulas das semanas seguintes com os alunos, já tendo considerado a metodologia e sugestões apresentadas. Então, de 5 a 9 de outubro, as formações oferecidas no CMSP, elas terão como foco esse documento. O professor vai poder se valer dessas sugestões, daquilo que vai ser apresentado, daquilo que vai ser trabalhado, para organizar as suas aulas. Pode passar, Cleo.
foi elaborado considerando o seguinte procedimento. Os componentes elencaram uma habilidade essencial de um ano série e, a partir dela, foram identificadas habilidades de suporte, habilidades de outros anos séries que contribuíram para o seu desenvolvimento. Então, vocês vão ver que o componente, por exemplo, o componente de sociologia, ele trouxe lá, ele modelizou uma atividade para o terceiro ano do ensino médio. Então, ele trouxe uma habilidade essencial do terceiro ano, e a partir dessa habilidade foram identificadas as habilidades de suporte, né? Habilidades de outros anos séries que contribuíram para o seu desenvolvimento, para que serviram de suporte para que o aluno atingisse aquela habilidade essencial. Então, foram elaboradas atividades voltadas a apoiar o desenvolvimento da habilidade essencial selecionada. Então, a sugestão de atividade que segue aquelas 3 etapas, que é ativação inicial, desenvolvimento e finalização, ela foi elaborada visando o desenvolvimento da habilidade essencial selecionada. Pode passar, Cléo. Etapas da metodologia de recuperação e aprofundamento. Na elaboração das atividades, foram consideradas as seguintes etapas. Ativação inicial. Ativação inicial é o levantamento do conhecimento prévio dos estudantes. Só um segundo. Por meio de pergunta oral, escrita, debate, vídeo, notícia, leitura de artigo, análise de imagens, entre outros. Tudo aquilo que nós já realizamos dentro da sala de aula. Então, para essa ativação inicial, ele traz uma atividade. Aí fica a critério do professor como que ele vai desenvolver, se ele vai usar essa sugestão e que metodologia ele vai utilizar para desenvolver essa sugestão que foi trazida. Desenvolvimento é a intervenção pedagógica por meio da aplicação de atividades, aula dialogada, sala de aula invertida, apresentação de vídeo, roda de conversa, análise de cartaz, entre outros. Vocês vão perceber que quando olharmos todas as disciplinas, todas essas sugestões aparecem, mas como nós estamos falando desde o começo, são sugestões, o professor pode estar se valendo de outras que ele já utiliza, ou que ele gostaria de utilizar, que ele acredita que se encaixa melhor para a turma que ele tem. E a finalização. O professor poderá solicitar aos estudantes a realização de atividades para a consolidação das aprendizagens, incluindo produção de textual, mapa conceitual, análise de fluxograma, análise de simuladores, entre outros. Além disso, verificar se o objetivo da aula foi contemplado e verificar pontos de atenção para o desenvolvimento das próximas aulas. Então, a finalização também fica a critério. Aqui são sugestões de atividades que o professor pode estar utilizando para essa finalização, para essa sistematização de conhecimento, mas fica a critério do professor, como que ele vai verificar se o objetivo da aula dele foi atingido ou não, quais são os pontos de atenção que ele precisa ter, quais foram as fragilidades e as potencialidades que os alunos apresentaram, para que ele possa corrigir os rumos para a próxima aula. Pode passar, Cleo. Etapas da metodologia de recuperação e aprofundamento. Para cada componente curricular, foi apresentado um exemplo de como pode ser feito o trabalho de recuperação e aprofundamento, a partir da identificação das habilidades essenciais e de suporte e da apresentação de sugestões, exemplos de como realizar o trabalho pedagógico seguindo uma metodologia desenvolvida em 3 principais etapas, que foi aquilo que nós conversamos até agora. Vocês vão ver que essas etapas, ativação inicial, desenvolvimento e finalização, elas aparecem para todas as disciplinas. Tem disciplina que também traz alguma sugestão de metodologia, tem disciplina que não traz, né? Que deixou totalmente a critério do professor. Porém, cada professor irá realizar o trabalho considerando as diferentes habilidades essenciais
a serem trabalhadas ao longo do segundo semestre deste ano, podendo utilizar esses exemplos ou não. Pode passar, Cleo. Cada professor deve desenvolver a recuperação e o aprofundamento de acordo com as necessidades que identificar de seus estudantes. Porém, para apoiar na organização do trabalho, apresentamos a seguinte sugestão. Então, ele traz uma sugestão de como vocês podem trabalhar a recuperação e o aprofundamento. Então, por exemplo, professores de componentes curriculares e anos séries com 3 ou 4 aulas semanais, trabalhem uma aula por semana focada em recuperação e aprofundamento. Professores de componentes curriculares com 2 aulas semanais, trabalhem uma aula a cada 15 dias focada em recuperação e aprofundamento. Lembrando que ele ainda coloca aqui como uma observação, que é uma sugestão, que como o professor vai realizar esse trabalho, fica a critério dele. Às vezes ele acha que essa sugestão aqui não cabe para a classe que ele trabalha, para os alunos com os quais ele está trabalhando, então ele tem essa autonomia para fazer as adaptações e adequações que ele julgar necessárias. Pode Mas passar. é bom, né, Thaisa, reforçar que é o mesmo movimento do ano passado. Como nós até chamávamos de nivelamento, né? Mas só para o professor entender como, mas é o mesmo movimento que o ano passado, não muda nada, é a mesma situação. A única situação que agora, como os alunos precisam muito mais de recuperação e fundamento, né? Porque o ano atípico, então eles até colocam aí uma aula, mas caso o professor que tenha mais aulas, ou caso possa colocar mais que uma, claro, muito melhor para todos os alunos, né? Isso mesmo, Ju, por isso que a importância, né, do papel do professor. É ele que conhece de perto as necessidades do aluno, as necessidades da classe, então cabe a ele fazer as adequações que ele acha que se encaixam melhor para aquele ano sério, para aqueles alunos que ele está trabalhando. Para apoiar o trabalho dos professores e a aprendizagem dos estudantes, a partir de 13 de outubro, é previsto que alguma das aulas do Centro de Mídias sejam focadas na recuperação e aprofundamento, com a retomada de habilidades essenciais para o percurso educacional do estudante. Tal qual as aulas realizadas atualmente no Centro de Mídias, essas aulas serão baseadas no currículo paulista, no caso do ensino fundamental, e no currículo oficial vigente no ensino médio. Então, para apoiar esse trabalho, tem as aulas que também estão acontecendo no CMSP. Então, é um entrelaçamento. É tudo para estar auxiliando nesse momento de recuperação e aprofundamento. Antes de apresentar os exemplos e sugestões de como trabalhar com a recuperação e aprofundamento nos diferentes componentes curriculares, vamos retomar a explicação dos códigos alfanuméricos que organizam as habilidades do currículo paulista. Então, eu vou passar a palavra agora para a Cleo, que ela vai conversar um pouquinho com vocês, vai relembrar com vocês essa explicação dos códigos alfanuméricos, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de tudo isso que a gente está falando, que a gente está conversando, vocês podem estar colocando no chat, podem estar mandando para a gente por e-mail, podem estar erguendo a mãozinha, né? Porque nós fizemos isso, nós pontuamos, assim, os principais pontos do documento para estar trazendo aqui para vocês, mas é importante que todo mundo conheça, faça a leitura, se aproprie, tá bom? Passo a palavra, Cleo. Obrigada, Thaisa. Então, vamos retomar aqui um pouquinho, gente. Nós já conversamos sobre isso em outra TPC, né? Vocês devem lembrar. Então, vamos fazer essa retomada sobre o código alfanumérico, né, do currículo paulista. O que significa esse código, né? Então, vamos relembrar um pouco. Bom, EF. Quando aparece esse EF, refere-se à etapa do ensino fundamental. Então, EF, ensino fundamental. O 06
o primeiro par de números indica os anos a que se refere a habilidade. Então, no caso aqui, 06, sexto ano. Se fosse 07, sétimo ano, e assim por diante, tá? O GE, o que significa? Aqui no caso, o segundo par de letras indica o componente curricular. Então, se fosse CI, seria ciências, HI seria história, no caso aqui, o GE, geografia. E, por fim, o número 01. O que indica esse 01? O segundo par de números indica a posição da habilidade. Então, habilidade 01, 02, 03, 04 e assim por diante, tá bom? Então, isso é bom para a gente conhecer a estrutura do currículo, como estão escritas lá as habilidades, né? Para a gente entender um pouquinho mais sobre esses códigos, porque isso vai facilitar até no momento dos nossos estudos, da preparação de aula e para entendermos melhor, então, as habilidades, tá ok? Bom, e aí vamos retomar então também um pouquinho. Nós já conversamos sobre isso em um outro ATPC. Como que a gente pode entender a habilidade? De que forma? Vocês já devem ter percebido pelo currículo paulista que algumas habilidades têm um asterisco. O que isso indica? Indica, gente, que é uma habilidade específica do currículo paulista. Isso significa que lá na BNCC, de repente, a habilidade era muito grande e ela englobava vários objetos do conhecimento, por exemplo. E então, houve um desdobramento, tá ok? Então, a partir desse desdobramento, foi criada essa nova habilidade, tá ok? Então, por isso, é uma habilidade específica do currículo paulista. Todas as vezes que vocês encontrarem o asterisco, vocês vão perceber isso. Sempre vai ter uma outra habilidade do currículo paulista, sem o asterisco, que vai ao encontro dessa que tem asterisco também. Então, acaba sendo um desdobramento. Bom, o que indica então o verbo? O verbo indica o processo cognitivo de enfoque. A gente vai ver isso mais à frente num outro slide que eu coloquei aqui. E o complemento do verbo? O complemento é o objeto do conhecimento, é a temática, é o conteúdo, e os modificadores que indicam então o contexto, escala espacial ou temporal, ou especificam também a temática. Vamos ver novamente isso daqui, que conforme nós conversamos já num outro ATPC, num ATPC anterior. Bom, então, retomando, quando fala dos códigos alfanuméricos, tem aí tudo para vocês, tá ok? EF, ensino fundamental, 06, sexto ano, GE, geografia, 02 é a numeração sequencial da habilidade, tá? E o que significa então o verbo? Aqui no caso, analisar e comparar. Quando a gente fala nesse verbo analisar e comparar, então esse verbo ele explicita os processos cognitivos que estão envolvidos nessa habilidade. Então, nesta habilidade, o estudante vai analisar e comparar. E analisar e comparar o quê? Né? Aí vem o objeto do conhecimento, que é essa parte azul, que são as modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedades. Quando a gente fala em objeto do conhecimento, o que a gente tem que levar em conta aqui? Até vou passar o mouse para vocês. Então, objeto de conhecimento. Quando a gente fala disso, na BNCC, os objetos de conhecimento, eles estão entendidos como conteúdos, olha só o que engloba: conteúdos, conceitos e processos. Então, objetos do conhecimento é muito maior que somente o conteúdo. Não é só o conteúdo que está envolvido aqui, né? É o conteúdo, conceito e processo. E o que isso significa? Quando eu falo de conteúdo,
Eu estou falando do assunto, eu estou falando do tema que está sendo trabalhado. Quando eu falo de conceito, eu estou falando da ideia, eu estou falando da concepção, eu estou falando da noção, tá? E quando eu falo de processos, eu estou lembrando que está dentro de uma sequência contínua, que se reproduz com certa regularidade. Então, é uma ação continuada. Por isso que a gente fala que as habilidades, elas possuem graus de aprofundamento. Se vocês olharem a mesma habilidade que aparece lá no 6º ano e ela retorna novamente lá no 1º ano do ensino médio, vocês vão observar que o grau de aprofundamento é maior, ela está mais complexa, né? Ela tem geralmente algumas coisas além da forma como ela apareceu, por exemplo, lá no 6º ano. Dentro do mesmo ano, isso também acontece? Sim, acontece. De repente, o aluno estudou um determinado tema no 1º bimestre, no 2º vai ser um pouquinho mais avançado, no 3º bimestre pode aparecer novamente, já de uma forma mais complexa, e assim por diante. Então, vejam que está dentro de um processo. Então, uma habilidade sozinha, ela não se complementa. Muitas vezes, ela necessita de várias outras para dar aquele complemento. Tá ok? Então, por isso é um processo. Então, vejam que quando a gente fala em objeto do conhecimento, é muito maior do que falarmos de conteúdo, né? E nesse caso aqui, objeto de conhecimento são as modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedades. Então, o aluno, nós já sabemos que ele vai analisar, que ele vai comparar, analisar e comparar o quê? Modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedades. Bom, e de que forma que ele vai fazer isso, né? E aí vem o contexto em que essa habilidade se apresenta, né? Então, com destaque para os povos originários e comunidades tradicionais em diferentes lugares. Então, vejam que aqui está explicitando o contexto, né? Uma maior especificação da aprendizagem esperada, né? Então, de que maneira ele vai estudar esse objeto de conhecimento, né? E vai ser utilizado qual contexto? Então, nesse caso, os povos originários e as comunidades tradicionais em diferentes lugares. Se vocês olharem as habilidades, todas elas apresentam, né, se apresentam desta forma, né? Então você vai observar isso, que sempre vai ter o verbo, sempre vai ter o objeto do conhecimento e sempre vai ter o contexto na qual ela se apresenta, tá ok? Isso aqui, gente, tudo, se vocês olharem lá BNCC na página 28 e 29, vocês vão ver também sobre isso, porque é extraído da BNCC, a partir dos estudos realizados da BNCC, que nós chegamos então a essa definição. Tá ok? Agora, Cléo, nós vamos. Oi, pode a falar, professora Ju. Ana Maria, a professora Ana Maria, ela coloca que o estudo do meio é a complementação do conteúdo. Acredito aqui que nesse ponto, como nós antes focávamos nesse objeto do conhecimento, nós focávamos só no conteúdo, no caso, o estudo do meio seria o procedimento, né? Como você falou, o Isso, processo. isso Ela, a mesmo. professora Ana Maria, ela contribuiu. Isso mesmo, mas é isso mesmo, Ju, é um processo, né? No caso aqui, o estudo do meio, para mim, eu vejo até como uma estratégia. Então, eu posso estar É, utilizando, eu vou fazer um estudo das paisagens, por exemplo, mas para isso eu vou fazer um estudo do meio, vou tirar os meus alunos da sala, vou levar os meus alunos lá fora, vou observar a paisagem no entorno da escola, então acaba sendo uma estratégia. Tá ok? Então, é diferente então, do que mas nós estamos colocando aqui no sentido do processo, no grau de aprofundamento das habilidades. Pode falar, Ju. não, então ela fala que seria um complemento do conteúdo, então só para Isso, né? a contribuição dela ajudar aqui.
Isso. Então, na verdade, é isso mesmo. Se ela está se referindo ao conteúdo, paisagem, e ela vai fazer um estudo do meio, perfeito. Para que os alunos compreendam ainda melhor a temática, ela vai usar essa estratégia de fazer um estudo do meio, né? Aí fica bem claro. Bom, aí então, na sequência, continuando então, nós vamos falar agora dos exemplos, como a Thaisa já colocou, que foram trazidos então nesse documento orientador. Então, vamos ver um pouquinho o que eles trouxeram para nós e de que forma nós, professores, podemos utilizar, podemos adaptar, podemos trazer para a nossa situação da sala de aula, de acordo com as necessidades dos nossos alunos, tá ok? Tudo que nós estamos colocando aqui, a Thaisa frisou muito bem, são sugestões, né? Serve de exemplos, são modelos, e o professor poderá fazer vários outros seguindo esse modelo. De repente, o professor identifica uma outra habilidade que ele também considera como essencial, né? E aí ele vai, então, propor uma nova ação. Então, ele pode seguir esse modelo que foi trazido aqui, e com isso ele vai planejar novas ações, então, tá ok? Bom, peguei aqui o ensino médio na área de ciências humanas em geografia, tá? Então, a habilidade essencial apresentada aqui é interpretar o mapa segundo os elementos que o compõem, considerando projeção, escala, métricas e linguagem. Tá? Então, está lá no currículo, na primeira série do ensino médio. Pois bem, essa é a habilidade essencial. Contudo, eu preciso retomar com o estudante esta habilidade essencial. E muitas vezes o que acontece? Para eu retomar, né, eu não vou fazer mais do mesmo. Porque se eu já vi que eu fiz na primeira série do ensino médio, igual tá ali, usei a situação de aprendizagem, mas eu não dei conta desse pedaço, ainda assim o estudante não conseguiu compreender, eu preciso ir buscar, né, em outros anos séries que ele já tenha estudado anteriormente, para facilitar o entendimento desse aluno. Então, eu posso ir buscar desde o 6º ano, por exemplo, posso ir buscar habilidades do 7º, posso buscar do 8º, posso buscar do 9º, para dar conta desta habilidade essencial, para que eu consiga desenvolver no meu estudante essa habilidade essencial. Então, todas essas demais habilidades que eu fui buscar desde o 6º ano, elas são chamadas habilidades suporte. Tá? Então, o que é uma habilidade suporte? O nome diz, ela é um suporte, ela vai dar o suporte para que aquela habilidade essencial seja desenvolvida. Nesse caso aqui, da primeira série do ensino médio, então, que a gente precisa, então, trabalhar esta habilidade, interpretar o mapa segundo os elementos que o compõem, considerando projeção, escala, métricas e linguagens. Vejam que, desde o 6º ano, né, o estudante ele vem trabalhando já, né, com a cartografia. Né? Então, não é uma novidade para ele, ele já viu em anos anteriores, né, isso. E eu preciso retomar isso com ele. E se a gente for falar assim, essa habilidade essencial de geografia, sim, para nós de geografia, a cartografia, ela acompanha o tempo todo, ela nos acompanha no ensino desde os anos iniciais, desde lá do comecinho. Por quê? Porque faz parte, é um recurso importante para a geografia, para nós entendermos os fenômenos, sejam eles fenômenos físicos ou humanos, né? Então, os mapas nos ajudam na compreensão deste fenômeno. Então, para nós, todas as habilidades cartográficas são, sim, habilidades essenciais, né, para que os nossos alunos consigam interpretar um mapa, tá ok? Então, lá no 6º ano, na habilidade de geografia número 22, asterisco, diz assim, distinguir os elementos do mapa, tais como título, legenda,
escala, orientação, projeção, sistema de coordenadas, fontes de informação, entre outros, em diferentes representações cartográficas. Então, vejam, lá no sexto ano, né, o estudante, ele já estudou esses elementos do mapa, mas ele fez o quê? Ele distinguir, né? Então, foi apresentado um mapa para ele, olha o verbo aqui, distinguir. Logo depois, eles colocaram no documento também essa GE 01, que é descrever os elementos constitutivos da paisagem. E eu acredito que eles colocaram essa habilidade no sentido de que, isso que eu acabei de falar para vocês, o quanto o mapa para nós é um recurso importante para nós entendermos tudo o que acontece ao nosso redor, né? Para nós entendermos os fenômenos, os diferentes fenômenos. Então, creio que é nesse sentido que eles colocaram. E eu fui buscar essa GE 22 porque ela traz ainda mais claro, né, falando sobre, então, os elementos do mapa. Depois, no sétimo ano, eles colocaram aplicar tecnologias digitais para identificar padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais do território brasileiro, em especial no estado de São Paulo. Quando fala de tecnologias digitais, lá aparecem vários mapas temáticos, né? A gente consegue usar aí o Google Earth, a gente consegue usar uma série de tecnologias digitais que nos ajudam também a compreender o espaço nosso, o nosso espaço de vivência, tá bom? Bem, aí no oitavo ano, eles colocaram a habilidade número 23. E o que diz essa habilidade, então? Identificar paisagens da América Latina e associá-las por meio de, olha novamente aqui, representações cartográficas aos diferentes povos da região, com base em aspectos da geomorfologia, da biogeografia, da hidrografia e da climatologia, tá ok? Então, vejam que novamente apareceu a habilidade aqui de representações cartográficas. E no nono ano, eles colocaram a 24 asterisco, que diz assim: identificar e analisar os fluxos populacionais e de capitais por meio de produção e interpretação de mapas de fluxos, cartogramas, gráficos, tabelas, imagens e textos multimodais. Já vai aparecer isso daqui, a gente vai comentar mais um pouquinho sobre o que isso aqui está falando. Vejam que, novamente, eles colocaram interpretação de mapas, né? Então, olhem que todas essas habilidades dão suporte para que a gente consiga desenvolver no estudante esta habilidade essencial aqui na primeira série do ensino médio, né? Então, vejam que é uma caminhada. Eu conheço o meu estudante, eu sei em que ponto ele está. Aí, sabendo em que ponto ele está, eu sei se eu posso ir buscar no sexto ano, lá no sétimo ano, no oitavo ano, no nono ano, de acordo com o nível de cada um, né? Então, eu vou elaborar uma atividade que dê conta, então, desta habilidade essencial, tá ok? Cléo, Oi, Ju, pode falar. O professor Donizete, ele diz assim, onde achar esse suporte? Pois ele sempre montou e sempre deu trabalho, né? Aí o Rogério endossa a fala dele dizendo, boa pergunta. Então, só para colocarmos como que a SEDUC desenvolveu, né, organizou esse documento, que na verdade nós já estávamos acostumados a fazer esse movimento todo e que de fato dá trabalho mesmo, né, porque você vai resgatar desde o quinto ano. O exemplo que os outros exemplos vocês irão ver que tem o resgate desde o quinto ano. Então, de fato, esse resgate não é fácil, não, você procurar. Então, ele está perguntando onde encontrar, como fazer esse trabalho, porque
dá trabalho mesmo, né? Como encontrar esse suporte, porque dá trabalho mesmo. Dá muito trabalho, não é uma coisa fácil. É preciso a gente estudar muito aquele lá no site da EFAP, tem aquele documento já com as habilidades, né? Todas as habilidades separadas, assim como no currículo paulista também. Então, o que a gente tem que fazer? Conhecer muito bem o currículo paulista, porque aí você vai buscar, você vai ter que fazer essa análise de perceber, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre cartografia. Quais são as habilidades anteriores, desde lá das séries iniciais, que falam sobre cartografia, que trabalham com elementos do mapa? E aí eu vou trazer isso. Não é uma coisa simples de se fazer, não é. Né? É uma coisa bastante difícil, mas que o professor que conhece as suas temáticas, que conhece o seu currículo, né, e que sabe os anos e séries que já foram trabalhados essas temáticas, consegue fazer isso. Mas não é algo simples, não. É preciso fazer um estudo minucioso do currículo, e aí eu tenho uma mania, gente, de fazer assim: eu pego o currículo, coloco uma palavra-chave lá, por exemplo, né? Então eu escrevo, faço um Ctrl F e coloco lá mapa. E aí, sempre onde tem mapa vai aparecer para mim, desde o primeiro ano lá, do primeiro ano dos anos iniciais até o ensino médio. E aí eu já vou filtrando aquelas que vão ao encontro do que eu estou fazendo, tá? Então, uma dica. Eu acho que aí facilita, porque você vai saber quais as habilidades que você precisa retomar. E aí eu vou buscar esses materiais. Onde tem esses materiais? Então, eu vou recorrer aos guias de transição, eu vou recorrer aos materiais do currículo, eu vou recorrer às aulas do CMSP, eu vou recorrer, né? Onde eu perceber que tem atividades relacionadas a isso, eu vou buscar para que eu consiga montar. Será que eu fui clara, Juliana? Sim, e para a SEDUC, ela se preocupou em fazer esse trabalho para essa recuperação e esse reforço, já pensando, né, na situação que os alunos precisavam muito e que não poderia deixar passar. Então, a SEDUC está fazendo esse trabalho. No Aprender Sempre, vocês irão observar quantos tempos de aula trabalhada, então vocês irão perceber que lá já meio que está pronto. Só que muito interessante o professor Donizete dizer isso, por que colocar isso no chat? Por que é interessante? Porque quando vem pronto, ótimo. Mas e quando não? Como que eu vou fazer? Então, esse estudo, por isso que nós estamos colocando essa situação aqui na TPC para nós estudarmos com vocês, porque esse movimento tem que ser feito e daqui para frente o professor vai ter que fazer essa situação, vai ter que aprender a fazer essa situação que o professor Donizete coloca ser difícil e que é mesmo, porque na verdade a situação para especialista em currículo, especialista na área, especialista, e que quando o professor sabe fazer isso, sabe conduzir todo esse movimento, o que é suporte, onde chega numa habilidade essencial, onde que eu vou buscar, qual é o passo lá atrás que eu vou ter que voltar um passo atrás porque meu aluno compreenda. Então, esse estudo, de fato, é bem aprofundado, merece carinho, merece destaque. Nós estamos reparando que nesses documentos estão vindo dessa forma pronto, né? Aqui nesse documento, tanto naquelas que vem semanal, para todas as disciplinas. Vocês estão lembrados que nós comentamos na TPC passada desse documento que veio para todas as disciplinas? Então, Sim. Também nesse documento, eles procuram colocar esse movimento aqui das habilidades. Mas a gente espera que eles continuem fazendo assim, mas caso não, os professores já estão estudando, já estão sabendo como fazer e sabendo aí que não é uma tarefa muito fácil não, né, Cléo? Não é, Eu é acho que é um muito momento, difícil. Ju, de se debruçar sobre esses documentos, né, sobre o currículo, sobre todos esses materiais que eles estão nos enviando e estudarmos. Ontem nós estávamos nos alinhando, né, nós estávamos conversando e nós também estávamos questionando algumas coisas, colocamos essa pergunta que o professor Donizete trouxe também, né, para ver como nós responderíamos, como nós chegaríamos num senso comum para ela. Então, eu acho que é um momento de se debruçar sobre todo esse material. Quando vocês forem analisar,
vocês vão ver que tem disciplina que faz esse resgate de habilidade de suporte até os anos iniciais, que foi onde ela aparece, essa habilidade de suporte, lá nos anos iniciais, né? Então, eu acho que é esse momento, né? E nós estamos aqui para fazer isso com vocês, porque não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples de ser feita, mas nós estamos aqui para nos ajudarmos, né? Passo a palavra, Cleo. Isso mesmo, não é simples, gente, não é fácil, é isso que a gente está falando. É mesmo se debruçar sobre o currículo para entender, né, para compreender, e aí a gente começar a fazer. Não é coisa simples, requer muito estudo, como a Juliana e a Thaisa colocaram, tá bom? É uma atividade aí para gente, né? Uma atividade para a gente começar a fazer, para quanto forma a gente vai fazendo, aí a gente vai vendo, aprendendo a forma, aprendendo o jeito, e aí vai ficando mais fácil. Mas não é algo simples, não, tá bom? E aí, Bem, Cléo, só para finalizar, nos anos iniciais, o que que eles colocam? Eles colocam aqui nessa tela, aqui nesse slide, nessa lâmina, a Cléo colocou todo unido. Só um pouquinho. Desculpa. Aqui nessa tela, a Cléo colocou as habilidades todas unidas, né? Mas nos anos iniciais e também nesse documento, vocês irão observar que elas estão separadas, que é para o professor entender esse movimento. Né, Cléo? sim. Explica um pouquinho em relação a essa Isso situação. mesmo. Então, gente, aqui eu juntei, né, para poder falar com vocês por conta do nosso tempo, que também é curto, para facilitar. Então, eu coloquei no mesmo slide. Se vocês olharem no documento que foi encaminhado para a escola, cada habilidade dessa aparece em um slide diferente, que é para vocês entenderem todo esse processo. Então, começa desde o primeiro ano do ensino médio, e aí vai fazendo sexto, sétimo, oitavo, nono e volta para o primeiro, tá bom? Então é assim que vocês vão encontrar lá, tudo separado, para entender que não é fácil e você vai buscar desde lá do primeiro ano que apareceu esse tema para trabalhar com o estudante. Então, sobre o mapa, onde que apareceu? E aí vai buscar. Como aqui é do primeiro ano do ensino médio, eles foram buscar a partir do sexto ano. Mas algumas habilidades eles foram buscar, como a Thaisa já colocou, lá dos anos iniciais, né? Então não é novidade, o aluno já estudou isso ao longo da vida escolar dele. Mas o que aconteceu? Que ele ainda chegou com essa dificuldade, com essa defasagem, né? Na leitura dos mapas. E então ela torna-se, para nós da geografia, uma habilidade extremamente importante, essencial que o estudante consiga desenvolver essa habilidade. Então, por isso, para nós, ela é uma habilidade essencial e que requer todos esse suporte. E se precisar ir buscar lá nos anos iniciais, pode buscar também, sem problema nenhum, tá? Cléo, o ano passado, os professores relutavam muito e falavam assim: ah, mas eu vou voltar lá no oitavo, vou voltar no sétimo, no sexto ano, e o meu Sim. conteúdo como que fica? E o conteúdo atual como que fica? Então, eles relutavam muito com isso e falavam: ah, mas eu vou ter que voltar, mas vão me cobrar conteúdo atual. Por quê? Muitas vezes o professor não compreendia que o suporte leva a essencial, que se Sim. não ocorrer esse processo aí, ele vai ficar patinando, por isso que muitos alunos, eles são encaminhados para as séries seguintes sem compreender muita coisa, porque quando Exatamente. a gente chamava antes de habilidade fundante, de habilidade estruturante, nós chamávamos isso, não era mesmo? É que Isso às vezes mesmo. mudam algumas nomenclaturas, mas é a mesma coisa, são sinônimos. Então, os professores relutavam muito com isso e falavam: nossa, Juliana, mas eu vou ter que voltar lá atrás, vou ter que dar muitos passos e vão me cobrar, a coordenação vai me cobrar, o diretor vai me cobrar o conteúdo. Ele não compreendia muito que isso é um tijolinho em cima do outro para se chegar na essencial, né, Cléo? Então, Isso não mesmo. foge, não descaracteriza a sua disciplina, não De foge jeito do nenhum. currículo, ao contrário, você está sedimentando.
Isso mesmo, Juliana. E que também não tem como você não adianta você dar continuidade se existe essa lacuna. De que adianta você continuar, né? Você dar continuidade, porque essa habilidade ela é essencial para que ele consiga acompanhar. E se ele não tem essa habilidade essencial desenvolvida, então não vai resolver, não vai adiantar. Então é necessário que você trabalhe essa habilidade essencial, busque lá, porque isso vai promover ainda mais o avanço desse aluno, né? E é isso que a gente tem que entender. Como a Juliana muito bem colocou, ela é essencial e não adianta, o professor não vai estar perdendo tempo, ao contrário, ele vai estar ganhando tempo, né? Porque ele vai estar resgatando algo que ficou lá atrás perdido e que o estudante necessita para prosseguir, né? Nesse sentido. Bom, aí então, continuando, na primeira série do ensino médio, eles colocaram aqui também essa outra habilidade que é reconhecer na linguagem cartográfica e nos produtos do sensoriamento remoto formas indispensáveis para visualizar fenômenos naturais e humanos, segundo localizações geográficas. Eles citaram essa, gente, porque essa está no currículo antigo, lá no currículo 2008, que para o ensino médio é o currículo vigente. Então, eles colocaram também essa habilidade como suporte, tá bom? Então, tem essa, e em cima dessa tem a essencial, que é aquela que nós necessitamos desenvolver. Bom, também no de geografia, eles citaram as habilidades essenciais para a segunda série do ensino médio, né? E toda, se vocês olharem, está voltada para leitura e interpretação de mapas. Tá ok? Mais uma vez aparece aqui, ó. Ler e interpretar mapas e gráficos para extrair informações que permitam identificar singularidades e distinções acerca da participação do Brasil e de outros países no comércio internacional. Essa eles colocaram como habilidade essencial para a segunda série do ensino médio. E colocaram também ler e interpretar mapas e gráficos e extrair informações que permitam identificar singularidades e distinções das diversas etapas da formação territorial do Brasil. Aí vocês vão perguntar assim, mas por que eles não colocaram suporte para essas aqui da segunda série do ensino médio? Porque, gente, olha, todas essas que eles colocaram aqui também dá conta, tá? Todas as que estão como suporte para a primeira série do ensino médio, inclusive a da primeira série do ensino médio, vai dar suporte também para o desenvolvimento dessa da segunda série do ensino médio, tá? Da mesma forma, para a terceira série do ensino médio, que novamente apareceu. Qual é a essencial da terceira série? Olha só, associar e interpretar mapas sobre a distribuição da riqueza mundial e o número de pessoas refugiadas para identificar as distintas assimetrias e integrações na ordem mundial. Então, novamente, onde estão é suporte? Aqui, ó. Todas essas são suporte para dar conta dessa essencial da terceira série do ensino médio, tá bom? Então, vem o exemplo, né? Exemplo de atividade de geografia. Primeiro de tudo, a ativação inicial. Então, o que entrou nessa ativação inicial aí? É o levantamento do conhecimento prévio dos estudantes, como a Thaisa já colocou. Então, elaboração de perguntas, né? A gente fala pergunta disparadora, perguntas assertivas, aquela pergunta mesmo que vai captar o que o aluno sabe a respeito desse assunto, tá bom? Experimentos, textos científicos, entre outros. Contextualização. Exemplo, relacionar com o cotidiano do estudante. Então, é sempre importante fazer isso. Escola, residência, comunidade, né? A gente sempre fala isso, partir lá da onde o estudante vive, tá? Verificar com os estudantes, como os estudantes estão no processo de desenvolvimento da habilidade em foco na aula. Então, olhem só, o professor precisa diagnosticar isso, né? Em que nível está esse estudante, né? No processo dessa habilidade, em relação a essa habilidade, né? Então, é muito necessário que o professor conheça aí quais são as necessidades desse estudante, tá? E o desenvolvimento.
desenvolvimento de atividades estratégicas para a organização dos tempos e espaços e intervenções pedagógicas. As intervenções, gente, é o tempo todo, né? É aquela coisa, é tipo na avaliação formativa, o tempo todo a gente precisa estar fazendo isso, é um processo, né? Não precisa acumular tudo e fazê-la no final, de forma alguma, precisa acompanhar todo o processo, para que a gente depois facilite na hora que você vai fazer a sistematização, tá bom? E, por fim, finalizando, sistematização dos objetos de conhecimento aprendidos, né? Que é a verificação do objetivo da aula. Será que eu atingi? Será que não? Né? Quais os pontos de atenção, né, que eu preciso ainda me debruçar para a próxima aula? Será que eu tenho que retomar alguma coisa? Algum ponto que o estudante não conseguiu entender, né? Ficou alguma coisa que não foi muito clara e eu preciso retomar? Então, aí vem a parte da sistematização. Então, o professor precisa novamente olhar todo o processo, verificar ainda se houve alguma coisa que precisa ser retomada para o encadeamento das próximas aulas, tá bom? E aí, então, o exemplo que eles trouxeram para a primeira série do ensino médio de geografia. Eles apresentaram, então, esses dois mapas, né, essas duas projeções cartográficas, e aí eles fizeram essas perguntas aos estudantes. Não vai dar tempo da gente explorar tudo aqui, gente, que eu estou preocupada por conta do nosso tempo, já é 9h30. Então, eu vou ter que agilizar um pouquinho, mas depois vocês vão poder, se vocês tiverem dúvidas, tal, vocês podem mandar no meu e-mail que eu respondo, tá bom? Só vou mesmo para a gente por causa do tempo. Então, eles colocaram essas perguntas aí em relação a essas duas projeções para os estudantes, então, responderem, tá? E depois, no desenvolvimento, eles colocaram, então, solicitar que o estudante pesquise sobre esses tipos de projeções, né, cartográficas, utilizadas para a confecção desses mapas. Quais são as principais características de cada uma delas? E com base nas respostas deles, então, os estudantes devem indicar quais são os usos mais adequados para cada uma delas, quais são os outros elementos que compõem os mapas, né? E o exercício pode ser desenvolvido por meio de uma atividade chamada de sala de aula invertida, né? Então, quando a gente fala que é uma metodologia ativa, nós já vimos isso aqui, tá bom? Bem, então, eles trazem aqui o que é a sala de aula invertida, como que o professor pode fazer isso. Então, eles apresentam a metodologia para o professor trabalhar isso. No caso, sala de aula invertida, tá? E, por fim, depois finalizando, eles apresentam aqui, então, qual a importância de cada um dos elementos de um mapa. E aí eles apresentam a legenda, a fonte, a escala, a orientação, o título, né? Então, o estudante, será que ele consegue sistematizar o que é importante, qual a importância de cada um desses elementos? Né? Então, aí fica para o professor observar. Será que ele apresentou ainda alguma dificuldade para entender do que se trata a escala? Né? Se ele ficou, aí eu preciso retomar isso novamente com ele. Será que ele entendeu sobre a legenda do mapa, como fazer essa leitura? Né? Novamente, o professor vai ter que retomar isso com ele. E assim por diante, tá ok? Então, essa fica como a atividade de finalização que eles deram no exemplo deles, tá? E aí, então, eles trouxeram aqui, então, um resuminho. Então, a habilidade essencial, que era aquela, né, de interpretar o mapa segundo os elementos que compõem, considerando projeção, escalas, métricas e linguagens. O objeto do conhecimento, cartografia e poder. Então, dentro de cartografia e poder, são os elementos dos mapas e as projeções cartográficas. A habilidade de suporte, eles pegaram aqui uma delas, identificar e analisar os fluxos populacionais e de capitais por meio de produção e interpretação de mapas, de fluxos, cartogramas, gráficos, tabelas, imagens e textos multimodais. Gente, olha que interessante essa habilidade aqui. Essa habilidade, ela trabalha
tanto questões voltadas para a matemática, quando a gente trabalha com questões de cartogramas, gráficos e tabelas, como também da língua portuguesa, quando a gente fala de imagens e textos multimodais. O que significa textos multimodais? São textos que possuem gêneros variados, né, e que apresentam linguagens verbais, não verbais, a fim de atrair melhor o leitor, né? Então, ela pode ter escrita e pode ser não verbal também. Então, são duas ou mais modalidades, né, de forma linguística. Então, são textos variados, tá ok? Então, vejam que dentro desta habilidade, a gente já contempla também habilidades tanto de língua portuguesa quanto de matemática, tá ok? E eu coloquei para vocês o link aqui para vocês saberem mais sobre texto multimodais, tá bom? Se vocês quiserem alguns exemplos, tal, tem um endereço aqui para vocês entrarem, tá ok? E a relação com o material regular? A relação com o material regular está contemplada lá no São Paulo Faz Escola, né? Na primeira série do ensino médio, no volume 1, tema 1. E quais são as atividades? Atividades 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se vocês olharem todas essas atividades, elas vão trabalhar com estas habilidades aqui, tá? Com habilidade essencial. Vai dar conta, né? E você vai buscar lá nas suportes para você, então, agregar junto a essas atividades para você conseguir desenvolver, então, essa habilidade essencial, tá bom? Então, alguma dúvida, Juliana? Uma professora está perguntando, né, como faz isso na área de sociologia. E sim. O professor Rafael, ele pontua muito bem, ele diz assim, ó, Juliana, mas sua fala não pode deixar de responsabilizar os professores dos anos anteriores. E responsabiliza mesmo, né? Porque quando eu digo que eu tenho que voltar 1, 2, 3 com certeza. anos, é porque algo houve no meio do caminho aí e que não aconteceu. Ou em relação ao próprio, ele diz, continua assim, ou do próprio sistema, por não se alcançar as habilidades devidas no tempo e fluxo certo, né? Então, nesse sentido, é verdade, porque a gente chama de homologia do processo, né? Porque aconteceu que um falhou, houve uma lacuna na parte do outro, então foi indo, né? Aconteceu uma situação atrás da outra. Por isso que a recuperação e o reforço vem a apoiar esse aluno que por N situações algo aconteceu, ou até mesmo por negligência pedagógica, ou por, enfim, são várias questões, mas que isso revela, nos anos iniciais fica muito nítido isso para a gente, por quê? Quando nós estamos no 5º ano trabalhando com produção de texto, então preciso de uma base que venha lá desde o 1º ano e bem assim forte no 4º ano, porque senão eu não consigo desenvolver esse trabalho. Então nós sabemos qual o professor, nós sabemos o que falhou, então esse processo fica muito claro, mas eu concordo com o professor Rafael em relação à questão da responsabilidade, em relação à questão do sistema, por isso que agora a recuperação e reforço está vindo com muita força mesmo, que é para não só recuperar como reforçar, mas assim aprofundar a um só tempo, né? Muito bem, Ju. Juliana, só para responder a pergunta da professora, esse movimento nós faremos com todas as disciplinas de história, de sociologia e de filosofia. Acredito que não vamos conseguir encerrar hoje esse movimento, porque faltam 20 minutos para acabar. E ainda tem bastante coisa para mostrar, mas esse movimento será feito com todas as disciplinas, tá bom, professora? Isso mesmo. Respondido, Thaisa. E uma outra situação, Cleo, a professora está solicitando que já foi enviado para a escola esse documento, esse recorte do documento. Aliás, foi enviado o documento todo. Mas se tem como, Cleo, você encaminhar junto a esse material que vai hoje, esse material também, porque acredito que para eles fica fácil, né? Para o professor fica fácil pegar esse material direto nesse pacote da TPC de hoje. Aí eles sim, com certeza.
A gente manda Aí, toda semana, viu, Juliana? Toda semana nós encaminhamos para os e-mails dos professores. Eu acho que vários aí recebem, tá? E a gente recebe. manda para a escola e a gente manda para os professores também no e-mail deles. Isso. E só para finalizar, uma outra professora perguntou do seu e-mail. Então, se tem como você depois colocar no chat o seu e-mail, tá? Pode ser que seja para Tá. alguma dúvida, enfim, mas ela está perguntando aqui do seu e-mail, tá bom? Ah, então, professora, quando a gente manda e-mail para vocês, a gente manda no e-mail institucional de vocês, aquele @professor que vocês colocaram no cadastro. Talvez, se você acessar a conta do e-mail lá, você vai ter algum e-mail meu. Dá uma olhadinha. E conforme for, se não tiver depois, pode mandar, pedir para o coordenador falar comigo no WhatsApp que eu mando, tá bom? Mas dá uma olhadinha na sua caixa de e-mail do @professor, porque eu acho que deve ter e-mail meu lá, tá bom? Mas é isso, Cléo. Ah, legal, Ju. Obrigada, Ju. Então, gente, mais um pedacinho. Vamos ver o de história agora. Thaisa, Hum. gente, nós vamos fazer um alinhamento aqui durante a formação, tá bom? Porque como a gente está com o nosso tempo, é muita coisa e a gente não consegue fazer, então vamos fazer um alinhamento aqui. Thaisa, penso eu que é bom a gente fazer o seu de sociologia agora, já que a professora perguntou, e a gente pode depois, se seus professores não se importarem, deixar história e filosofia para o próximo ATPC. Aguardo vocês no chat, por favor, gente. Podemos ir para sociologia? Tudo bem, Juliana? Eles estão Eles estão colocando que respondendo ok aqui, que Cléo. ok. É, e eu concordo com eles, Cléo, porque na verdade, na próxima TPC, sempre a TPC eu percebo que vocês colocam em continuidade, então não vai, eu acredito que não vai prejudicá-los numa situação assim, entendeu? Legal. Porque Então, gente, é ótimo. Então, eu agradeço muito. Me coloco à disposição. Mandem perguntas. Peguem meu WhatsApp com o professor coordenador da escola de vocês, porque eles têm. Não tem problema nenhum passar para vocês. Eu autorizo, tá ok? E aí eu vou respondendo vocês, as dúvidas que vocês tiverem, todas, eu vou respondendo por lá, sem problema nenhum. Espero ter conseguido contribuir, que vocês tenham entendido. Então, essa parte. E agora eu passo para a Thaisa. Thaisa, é com você. Então vamos lá, Cléo. Pode passar, por favor. Então, o documento qual a habilidade essencial de sociologia que o documento traz? Ele traz uma habilidade do terceiro ano do ensino médio, que diz assim: estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania e suas possibilidades de efetivação. Então, essa é a habilidade essencial do terceiro ano do ensino médio que o documento traz. Pode passar, Cléo. Então, habilidade essencial, novamente ele coloca aqui. E agora nós vamos ver, para o aluno desenvolver essa habilidade essencial posta aqui, quais são as habilidades suporte, né? Por quantos anos séries essa habilidade percorreu? Pode passar, Cleo. No terceiro ano mesmo, no primeiro bimestre, aparece assim: analisar criticamente as condições de exercício da cidadania no Brasil ao longo da história. Compreender de que maneiras a cidadania está formalmente concebida na Constituição Brasileira de 1988. Distinguir e reconhecer o que são direitos civis, políticos, sociais e humanos. Já lá na segunda série do ensino médio, ela diz, aparece no segundo ano do ensino médio, no quarto bimestre, aparece assim: desenvolver um olhar sociológico sobre os fatores sociais, econômicos, históricos e contextuais que contribuem para explicar os fenômenos violentos. Então, todas essas habilidades aqui, elas são suporte para atingir aquela habilidade essencial. Pode passar, Cleo. Reconhecer as causas do desemprego na atualidade, na segunda série, no terceiro bimestre. E lá na primeira série, no quarto bimestre,
aparece assim: reconhecer e analisar formas de manifestação da desigualdade social. E no primeiro bimestre, desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. Então, todas essas habilidades, elas são suporte para que o aluno possa desenvolver aquela habilidade essencial que eles colocaram lá, que foi aquela primeira que eu comentei com vocês. Então, ele percorreu todo esse caminho para conseguir atingir aquela habilidade. Pode passar, Cleo. É que demora um pouquinho para atualizar aqui para a gente. Então, atividade de sociologia para recuperação e aprofundamento. O que eles trazem como sugestão? Para ativação inicial, que é aquele momento que, como eu falei, a Cleo falou também, de levantamento dos conhecimentos prévios, questão disparadora, de nós percebermos aquilo que o aluno conhece acerca daquilo que nós vamos trabalhar. Então, para ativação inicial, ele traz como sugestão a apresentação dos vídeos, aí tem o link lá para vocês, e traz também a leitura de alguns artigos da Constituição Federal de 1988. Aqui ele não coloca metodologia, então fica a critério do professor, como que ele vai desenvolver a leitura, como que ele vai fazer a apresentação desses vídeos. O professor é que vai decidir a melhor metodologia para utilizar. Pode passar, Cleo. Continuando na ativação inicial, ele traz assim, considerações iniciais. Apesar das conquistas e avanços no processo de construção da cidadania com a promulgação da Constituição Federal de 88, a formalização dos direitos sociais e civis, ou seja, o reconhecimento formal desses direitos pelo Estado brasileiro, não resultou necessariamente na efetivação desses direitos para todo o povo brasileiro, persistindo desigualdade de várias ordens sociais, econômicas, de gênero, étnico-raciais, regionais, entre outras. Aí, aqui, vem uma questão disparadora. Considerando que vivemos em um Estado democrático de direito, fundado nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, conforme a Constituição Federal de 88, quais os caminhos possíveis para a efetivação dos direitos de cidadania nela consagrados? Então, vem essa sugestão de trabalho com essa questão disparadora, que também fica a critério dos professores. Pode passar, Cleo. Desenvolvimento, nesse segundo momento, é onde o professor vai vir com as intervenções, como a Cleo falou, as intervenções pedagógicas, elas acontecem no decorrer de todo o processo, não só lá no final. Então, como que vai ocorrer esse desenvolvimento? Após o momento inicial, considerando os conhecimentos prévios mobilizados pelos estudantes, estabelecer relações com o conceito contemporâneo de cidadania e os direitos que a compõem direitos civis, políticos, sociais, humanos, bem como as condições para o seu exercício no contexto atual brasileiro. Considerar que a cidadania, tal como concebida pela Constituição Federal, pressupõe um exercício da exigibilidade política ou institucional, ou seja, a possibilidade de reclamar os direitos de cidadania a partir de ações e mobilizações sociais em favor de legislações e políticas públicas capazes de efetivar na prática direitos reconhecidos pela Constituição, pelas leis e pelos tratados internacionais. Como podemos reclamar nossos direitos pela participação política? Identificar com os estudantes alguns caminhos para promover a exigibilidade política: direito à livre associação, direito de participar em conselhos e comissões públicas, mecanismo de democracia participativa. Então, aqui ele traz uma sugestão de como trabalhar essa parte do desenvolvimento, essa parte das intervenções, essa parte das intervenções durante o processo, como desenvolver essa temática. Pode passar, Cleo. Em continuidade,
apresentar-que-á também o princípio de justificabilidade ou exigibilidade com a ajuda da justiça, que implica na possibilidade do uso de recursos do sistema de justiça para impedir ou evitar a violação de um direito, seja por omissão ou por ação. Como podemos reclamar nossos direitos por meio da justiça? Identificar com os estudantes alguns caminhos possíveis para promover a exigibilidade jurídica. Direito de petição aos órgãos públicos, direito à informação pública, ouvidoria pública, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, representação ao Ministério Público. Será que o aluno conhece tudo isso, né? Então, todas essas são sugestões para vocês desenvolverem essa temática com os alunos. Pode passar, Cleo. E para finalizar a atividade, para fazer aquela sistematização de conhecimento, para conseguir perceber o que o aluno absorveu, o que ele não absorveu, se houve alguma fragilidade no meio do caminho, algo que precisa ser retomado. Então, para fazer essa sistematização de conhecimento, são apresentadas 2 tarefas para escolha pelos estudantes, que podem ser desenvolvidas privilegiando o aprendizado colaborativo em grupos. Então, ele traz sugestão de tarefa 1, que é propor aos estudantes identificar alguma notícia ou relatar alguma situação vivenciada por eles mesmos ou por pessoas próximas que represente um direito de cidadania não efetivado e, a partir desse levantamento, solicitar a elaboração de um artigo de opinião, apresentando o assunto e propondo um possível caminho para exigir a efetivação desse direito. E uma segunda sugestão, que é propor a elaboração de um projeto de lei para atendimento de algum direito que o estudante entenda, que os estudantes entendam demandar a sua efetivação por meio de legislação específica. Peça que produza um breve relatório em que justifiquem a necessidade, a relevância social e os objetivos da lei proposta. Então, são 2 sugestões de atividades para que o professor possa fazer com os alunos a sistematização de conhecimento. Pode passar, Cleo. Aqui é o resuminho, a habilidade, trazendo a habilidade essencial, que foi aquela que nós citamos lá em cima, que é estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania e as suas possibilidades de efetivação. O objeto de conhecimento, que é o processo de constituição da cidadania no Brasil. A habilidade suporte, compreender de que maneiras a cidadania está formalmente concebida na Constituição Brasileira de 1988, e relação com o material regular. É o caderno do aluno na 3ª série, volume 1. Então, é um resuminho de tudo aquilo que a gente falou até agora. Pode passar. Acabou, né, Thaisa? Daí vai a filosofia aqui. Isso. Que nós vamos deixar no próximo para fazer. Então, como as meninas falaram, como nós estávamos conversando com vocês, não é um caminho tão simples de fazer, não é tão fácil, mas nós estamos aqui à disposição, assim, para estar auxiliando vocês, naquilo que a gente puder. Nós também estamos nos alinhando, estudando o tempo todo, e nos colocamos à disposição para que nós possamos auxiliar vocês naquilo que vocês precisarem, tá bom? Passo a palavra, Cleo. Aqui, gente, nesse slide, nós deixamos o link para vocês do documento orientador na íntegra, tá? Para vocês conhecerem o documento todo, vocês podem já dar uma olhadinha lá, olhar. Eu falei exemplo do ensino médio, né? Mas tem também dos anos finais de geografia, de história, de sociologia, de filosofia, tá? Todos os nossos componentes. Então, tem lá para a gente olhar, dar uma olhadinha desde já. Conheçam o material na íntegra, isso é muito importante e vai auxiliar vocês aí neste momento tão importante da recuperação e aprofundamento, tá bom? Aqui nós temos, então, os referenciais bibliográficos que nós utilizamos, né?
todas as vezes que a gente coloca. Então, olhem aqui, tem a matriz de habilidades essenciais de língua portuguesa, de matemática, tem o aprender sempre também, onde que tá bom? Tem o documento orientador, tem o portal da EFAP, os cadernos do currículo do ensino fundamental, do ensino médio. Então, vale muito a pena vocês explorarem. E tem também o currículo paulista, porque esse primeiro aqui, ó, é o currículo paulista em PDF, tá bom? Então, quem ainda não explorou o currículo paulista e gostaria de conhecê-lo na íntegra e fazer um estudo mais aprofundado, tá bom? Tem o link dele aqui para vocês. Então, ajuda bastante também. Bem, pessoal, a gente está indo já para o final, porque daqui a pouco vocês já têm a TPC lá no CMSP, né? Então, eu vou passar primeiro para a Thaisa, para a Juliana, para vocês falarem, e depois eu faço o encerramento. É só para reforçar um pouquinho aquilo que eu já falei para vocês. Não é um caminho simples, mas nós estamos aqui à disposição de vocês para estar auxiliando naquilo que for possível. E nós estamos juntos, né? Eu tenho certeza que foi uma excelente manhã de formação. E até o próximo ATPC, né, Cleo? Isso Passo mesmo. a palavra, Ju. Um beijo. Coloquem no chat uma palavrinha, né, Thaís? É bom eles colocarem para gente. Coloquem no chat uma palavrinha daquilo que vocês acharam, né? Porque tudo é construtivo, né, Cleo? A gente sempre recebe tudo de bom coração, assim, tudo é construtivo. Muito bom. Juliana? Acho que deu até a mãozinha. Então, falar que os professores estão elogiando muito. Eles colocaram que gostaram em relação a tarde de outras disciplinas, né? Todas as disciplinas. Eles acharam interessante isso. E estão colocando muito construtivo, ótima informação, como sempre, muito bom. E o que eu gostaria de frisar é o seguinte: o professor que já tem esse estudo aí arraigado, que já tem esse processo desenvolvido, para ajudar também os outros colegas, mesmo não sendo da mesma disciplina, o movimento vocês irão perceber que é o mesmo, né? Então, eu estou olhando aqui o de sociologia, que o movimento é o mesmo para história, o mesmo para geografia. O que muda, claro, são as habilidades, o suporte, mas esse movimento, o professor que já pegou, que já sacou, que já entendeu, compreendeu qual é esse movimento, também expandir essas ideias aí para os outros colegas. Isso é primordial para o nosso trabalho. Passo a palavra, Cleo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada por esse momento maravilhoso. Eu só quero agradecer, gente, agradecer mais uma vez a paciência de vocês por estarem aqui conosco. A gente prepara tudo com muito carinho, a gente estuda muito, a gente faz alinhamento, a gente procura trazer sempre aqui o melhor para vocês e espero que nós tenhamos conseguido isso, né? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, nós nos colocamos à disposição, tá bom? Para estarmos aí conversando com vocês, alinhando, como a gente já colocou. Os professores coordenadores têm nosso WhatsApp, tanto o meu, quanto da Thaisa, quanto da Ju. Então, nós ficamos à disposição de vocês. Um beijo grande, bom ATPC agora lá na EFAP, que eu sei que começa às 10, não queremos atrapalhar Agora vocês, tá bom? Se encontrar lá, né, Cléo? Se encontrar lá. Um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Beijinho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.